Olá, hoje nós iremos falar sobre a teoria pedagógica, o construtivismo. O construtivismo, o que é o construtivismo? É uma linha de pensamento relacionada à aquisição do conhecimento que emergiu no campo da psicologia cognitiva. O construtivismo ele não é um método, ele é uma linha ou corrente de pensamento que vai suscitar metodologias de intervenção por parte do profissional que quer que o seu aluno realmente aprenda. Dois teóricos, em especial, contemporâneos entre si, inauguram o construtivismo. Um deles é o Jean Piaget e o outro, Lev Vygotsky. A ideia, de construtivismo, ela surgiu dentro de um momento histórico, no final do século XIX, a partir de pensamentos mais revolucionários. Nesse contexto, Piaget, que foi biólogo, psicólogo, filósofo, ele dedicou a sua pesquisa à compreensão do desenvolvimento humano e dos processos de aquisição do conhecimento. Ele também foi fundador da epistemologia genética. O que é a epistemologia genética, né? É um estudo científico que trata dos problemas relacionados com as crenças e o conhecimento. E ele aprofundou seus estudos a partir dos seguintes questionamentos: o que acontece quando se aprende? E como se aprende? Em primeiro lugar, Piaget defendia que as estruturas cognitivas do sujeito não são inatas. Ele diz que o ensino se dá por oportunidades de experimentações e de vivências. E o erro, por sua vez, vem a ser compreendido como uma tentativa de acerto. O erro é parte do processo. E as oportunidades e aprofundamentos ajudam na memorização de qualidade. É como aprender a andar de bicicleta de primeira. Para aprender, é preciso desenvolver algumas habilidades motoras e intelectuais, por meio das tentativas. Ninguém acerta de primeira. E o mesmo acontece com a aquisição da leitura, da escrita, do aprendizado da matemática, da concepção temporal e espacial e de todo tipo de conhecimento. Para Piaget, existe um padrão de desenvolvimento comum ao humano, que nos ajuda a compreender melhor o que acontece com as crianças quando estão aprendendo e, compreendendo isso, fica muito mais fácil de respeitá-las e ensiná-las. E é por isso que a escola construtivista ela toma um novo rumo frente ao ensino e aprendizagem. Nela, o professor não é um mero transmissor de conhecimento e o aluno não aprende apenas por meio do que o professor explicou de uma maneira passiva, de forma passiva. Com o foco no modo de aprender do aluno, é preciso respeitar a fase em que a criança se encontra, sua maneira de interagir com o mundo, de retomar os atropelos e abrir possibilidades para novas ações sobre o conhecimento, despertando o interesse e as novas descobertas. Então, dessa forma, Piaget concebe as etapas de desenvolvimento em algumas fases. Quais seriam elas? A fase sensório-motor, que vai do 0 aos 2 anos de idade, a fase pré-operacional, que vai dos 2 aos 6, 7 anos de idade, a fase operacional concreto, que vai dos 7 aos 11 anos de idade, e a fase operacional formal, que vai dos 11 aos 14 anos de idade. E como acontecem as aprendizagens para Piaget, né? Pode parecer estranho, mas no comecinho de suas vidas, as crianças elas aprendem por meio da experimentação e da imitação.
Enquanto pequenas, né, a partir dos 2 anos de idade, aproximadamente, as crianças elas fazem ainda uma mistura muito grande entre o real e o imaginário, o que não se desfaz com a explicação racional do adulto. E diferente disso, nessa mesma idade, a criança ela já é capaz de simbolizar boa parte do mundo a partir das ideias, das coisas, sem precisar estar próxima delas, que é a base para se começar a nomear os objetos e aprender a falar. O mundo simbólico e a fala andam de mãos dadas. Nessa gama de informações, né, sobre as etapas do desenvolvimento da criança, foi possível, né, conhecer melhor e respeitar o seu modo de aprender. E no andar da carruagem, à medida que as crianças crescem, elas vão conceituando o mundo por meio de esquemas de aprendizagem. Isso demanda da criança a ação efetiva sobre a realidade, para que aos poucos ela possa ir abrindo mão de um imaginário que ainda funciona como crença, né? Um exemplo disso que eu tô falando é que durante esse período, né, nessa fase, as crianças elas acreditam em Papai Noel. Mais tarde, só mais tarde, é que elas irão abrir mão dessa crença e vão passar a compreender a origem do presente. E sobre aprender a ler, falar e escrever, Piaget ele também tratou sobre a aquisição da linguagem, mas é Vygotsky que abordará isso com mais clareza e mais intensidade. Então, vamos falar um pouquinho do Vygotsky também. Muito bem, Vygotsky nasceu na Rússia, ele era psicólogo, professor de literatura, né? Formou-se em medicina e direito, e ele pesquisou o desenvolvimento infantil em 2 principais eixos de estudo: o papel da linguagem na constituição do humano e o processo histórico-social no desenvolvimento do indivíduo. Uma das maiores contribuições de Vygotsky está na compreensão das relações entre o pensamento e a linguagem. Ele definiu que a linguagem simbólica ela tem um papel similar ao dos instrumentos. E com isso, materializou a linguagem e vinculou a sua existência à interação com o meio. Daí ele afirma, né, que a linguagem só ocorre por meio da interação, seja ela escrita ou oral. E isso é muito importante de se pensar, de conceber, pois nessa visão é possível compreender a dimensão histórica, social e cultural da linguagem e fazer uso disso na escola, de maneira que as produções dos alunos estejam pautadas nas práticas sociais e da forma como ela é usada. A partir do uso social da linguagem, os alunos eles vão se empenhar mais e se sentem mais valorizados, né, em suas produções. Ele não escreve mais somente para a atividade ou para o caderno, ele escreve para o outro. Então, aí, Vygotsky vai dizer, né, que a linguagem é o que permite a interação social e, ao mesmo tempo, organiza o pensamento. Em outras palavras, né, a linguagem se estabelece de fora, ou seja, do social, para dentro do sujeito, o que nos leva a pensar sobre a valorização da cultura, né, e o quanto ela é importante e deve ser considerada na vida e, consequentemente, no meio escolar. Outra contribuição importante que Vygotsky faz e que revolucionou o modo de ensinar e de aprender foi a constatação, né, do que ele chamou de zona de desenvolvimento proximal. O que seria essa zona de desenvolvimento proximal? Como eu coloco ali, a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou colaboração com companheiros mais capazes. Em outras palavras, né, a partir
da zona de desenvolvimento proximal, o professor aposta no seu aluno e cria para ele metas gerais e individuais, pensando em suas particularidades, o que gera estratégias de ensino atingíveis e, ao mesmo tempo, desafiadoras. Então, a gente pode dizer que Vygotsky enfatizou a importância das trocas culturais e do compartilhamento dos saberes no processo de aprender. A partir do construtivismo, né, a pedagogia ela percebeu que era preciso reinventar o ensino, trazendo metodologias participativas para a sala de aula, reconhecendo a voz do aluno. Né? O aluno não é apenas aquele que reproduz o que é ensinado, ele contribui com os seus saberes, ele mostra seu modo de significar o mundo e complementa o outro. E com isso, né, espera-se que esse aluno ele participe ativamente do próprio aprendizagem e não seja apenas um ser passivo diante da explicação do professor. Então, o construtivismo ele tem como princípio essa participação ativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem. E é a partir da ação do aluno sobre o conteúdo a ser estudado, nas trocas com os colegas e com a mediação planejada do professor que vão surgir as descobertas no ensino. Os conceitos a serem apreendidos são construídos pelos alunos de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais sólida, e isso vai permitir ao aluno abrir horizontes para compreender melhor sobre o que se aprende e ainda fazer relações com o que ele irá ainda aprender. O aluno ele se torna mais autônomo e transformador, capaz de tirar conclusões próprias sobre o que ele aprendeu e ir em busca de outros aprendizados que vão aparecer ao longo de sua vida. O construtivismo ele promove vantagens expressivas, né? Como a gente está vendo em relação ao crescimento ético e intelectual de todos os envolvidos. Né? Então, nesse processo de ensino-aprendizagem, o aluno, né, como é que fica? Ele se torna parte das decisões, ele opina, traz sugestões, é valorizado como sujeito que aprende, ele torna-se mais autônomo, como eu falei, e se tornando mais autônomo, né, sendo ele parte do processo de escolhas, sob a supervisão de um adulto, ele se engaja mais nos estudos, ele desenvolve atitudes éticas, solidárias entre os colegas, ele tem um espaço para criar soluções próprias, né? Tem seus valores, seus saberes valorizados, tem espaço para perguntar e tirar dúvidas, tem material didático diversificado, desafiador e contextualizado. O professor, por sua vez, né, ele vai promover um espaço para a criatividade e autoria do aluno, né? Ele vai promover um espaço de escuta das dificuldades em relação ao trabalho com ele. O aluno vai falar sobre as suas dificuldades, vai ter abertura para falar com o professor. O professor valoriza o trabalho do aluno, ele promove condições de crescimento, de estudos e de trocas. E o professor também planeja detalhadamente o seu fazer pedagógico, centrado na ação da criança e nos resultados, de modo que ele não espera pela prova, a avaliação é realmente contínua. Bom, pessoal, espero que todos tenham entendido e até a próxima aula.